Você está na Estaniado Web TV de União Piauí, o melhor da TV regional, fazendo a nossa cidade brilhar muito mais. Estaniado Web TV de União Piauí, na cobertura das eleições municipais 2024. Assista agora a entrevista exclusiva com o Dr. Cláudio Ferreira, renomado médico de União, falando sobre a histórica reeleição do prefeito Gustavo Medeiros. Nós estamos aqui com Cláudio Ferreira, ex-vereador, ex-secretário de saúde, e eu lhe pergunto, doutor Cláudio, como é conhecido a nível de União, o que é que o senhor vê hoje, diante de tantas coisas maravilhosas que nós estamos percebendo hoje na nossa Avenida Filinto Rego? Meu caro repórter, a satisfação é muito grande em falar sobre a administração do Dr. Gustavo. Eu acho que desta oportunidade o bom senso prevaleceu. O Dr. Gustavo estava precisando de uma reeleição para deixar a União como realmente merece. Ele, inclusive os nossos adversários, alegavam que o Dr. Gustavo tinha tido já muito tempo para fazer as coisas, mas descontinuadamente. Por quê? Na hora que nossos adversários tomavam conta da gestão, União ia lá para baixo, União se acabava. E que me perdoe o termo chulo, ia para merda a União. A verdade é essa. Então o Dr. Gustavo agora foi recompensado. União, a comunidade toda, como um todo, reconheceu a competência e a boa querência que o Dr. Gustavo sempre teve para a União. Então, a União vai ficar o quê? De agora para frente. Vai fazer o quê? Aperfeiçoar, porque já fez o básico. A oportunidade que ele precisava, hoje está tendo, graças a bom Deus. Nós, ao longo dos nossos dias, ao longo dos nossos tempos, nós tivemos sempre disputas nas nossas eleições entre 2, 3 oportunidades. E hoje nós tivemos em 2. E nessas 2, o que o senhor vê para que houvesse a facilidade de que o Gustavo tivesse essa diferença exorbitante que nós estamos tendo hoje? Uma coisa que nunca foi vista em União. Meu querido repórter, eu acho que foi o trabalho que o Dr. Gustavo apresentou para toda a comunidade unionense. Eu acho que até os adversários, aqueles que têm bom senso, reconheceram que o Gustavo realmente trabalhou e trabalhou muito para a União. O Gustavo é um cara que realmente tem um amor profundo por União. E os recursos que ele recebe, ele aplica. E a União tem o privilégio de ter essa pessoa que gosta de União. É evidente que nem todo mundo tem simpatia pelo Gustavo, mas aqueles que gostam de União, eu acho que não deixaram de votar no Dr. Gustavo, pelo trabalho que ele fez até hoje. E vai fazer muito mais. Nessas eleições que o senhor teve, e nessa eleição que nós tivemos, que nós estamos tendo hoje, o que o senhor vê de diferença em termos de alavancar a postura dos nossos vereadores e de nosso prefeito, que é prefeito, que será futuro amanhã? Meu querido repórter, eu acho que foi o trabalho que o Gustavo fez, bem feito. E outra coisa, ele se cercou de pessoas competentes na sua assessoria. Então ele pôde desenvolver um trabalho que todo mundo viu como ele executou. Hoje o município de União tem o dedo do Dr. Gustavo como prefeito, como gestor principal
do município em todas as localidades de União. Você pode andar em todos os municípios e lá tem o trabalho do Dr. Gustavo. Então ele, além de ter feito bem, ele propagou e divulgou, coisa que ele não fazia antes. Então eu acho que ele agora, além de ter feito, ele propagou o que fez e fez muito bem feito. E eu acho que a União está de parabéns pelo trabalho excelente que o Gustavo já fez e vai fazer muito mais, com certeza. Foi visto a olho nu que o prefeito Gustavo Medeiros, ele abraçou uma campanha que antes não era vista, uma campanha envolvente com as pessoas adolescentes. A gente vê hoje as pessoas adolescentes ter o prazer de se propagar, de querer com que esteja em divulgação com o prefeito Gustavo Medeiros. Diante disso, o que o senhor vê do Gustavo de antes, do Gustavo de hoje? Eu acho o seguinte, eu acho que o Gustavo conquistou a juventude. Eu acho que os jovens, hoje, de União, que é a maioria, graças a Deus, contribuiu muito para divulgar o trabalho que o Dr. Gustavo fez em União. Então, é reconhecido hoje em todo o estado, sem falar no município, que tem trabalho feito em todas as localidades da nossa comunidade. O Gustavo deixou o trabalho dele. E a juventude, como é aquilo que a gente tem que mais movimenta a cidade, em função até das redes sociais, que é quem monopoliza realmente a juventude, né? Então eu acho que foi muito importante essa conquista que o Gustavo fez, que alocou todos os recursos pela juventude que aí hoje domina a União. Então eu acho que o Gustavo está de parabéns. União nem se fala, né? Eu acho que vai ganhar muito mais e ele vai apenas aperfeiçoar, porque já fez muito e vai fazer muito mais, se Deus quiser. Nós somos hoje um município abrangente, um município onde as pessoas veem e dizem: sou de União, tenho o prazer de estar em União, sou orgulhoso de ser unionense. E eu pergunto ao senhor, isso foram coisas que antes não se via a olho nu. E como o senhor é um senhor experiente, um senhor de muita convicção, de muito trabalho, muita democracia, eu pergunto ao senhor, essa democracia, o senhor tem tendência que ela cresça, ou que ela pare, ou que ela diminua? Eu acho que a tendência é crescer. Olha, eu acho que você observando União, a confiabilidade que o Dr. Gustavo transmite à comunidade unionense é tão grande. Basta você observar o número de pequenos comércios, de confecções, de grandes lojas que têm se instalado em União atualmente. O que é isso? É crédito na gestão municipal. Você pode ver o tanto de pequenas lojas, de pequenos comércios, de farmácias e até de grandes comércios surgindo aqui em União. Tem para se instalar agora em União o comercial do Reginaldo, né? Do grande comércio de Teresina. Tem um senhor Ferreira que também quer se instalar em União, que é um grande comerciante no ramo de supermercado lá em Teresina. E eu, inclusive, já tive proposta dele aqui para comprar uma área, né, para construir um supermercado aqui. Veja o que é isso. É a credibilidade na gestão. Paga em dia, recebe a verba, aplica, coisas que nossos adversários nunca fizeram. Aí disseram, a emenda tal é do deputado tal, do nosso adversário, mas não liberam quando eles estão na administração. Liberam quando?
quando o Gustavo está, porque sabe que vai ser aplicado. Você vê a União hoje, a maravilha que está em termos de asfalto em todos os bairros, em todas as ruas, e até já migrando para o interior. O que é isso? É a credibilidade que a gestão demonstra. E todo mundo quer ajudar porque sabe que o Gustavo aplica os recursos que, embora não sejam tantos, mas aqueles que chegam, ele aplica naquilo que se destina. Então, a União está de parabéns. E eu gostaria de dizer mais uma coisa. O Gustavo precisava dessa oportunidade. A emenda número 1 da Constituição Federal, sugerida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi institucionalizada em 1989. Me parece que foi a primeira emenda à Constituição Federal. E ele estava prevendo, para quê? O bom gestor no setor executivo, com direito àquele que faz o bem, ter a oportunidade de aumentar o seu trabalho. Se não é bom, o povo rejeita o voto, que é realmente o regime mais importante, universal, a democracia. Então o voto é universal, você sabe disso. Ah, o cara comprou. Se o cara tiver bom senso, ele recebe o dinheiro e vota naquele que ele acha que deve votar. Tá certo? Eu não sei quem compra voto, eu não vou dizer aqui quem comprou, quem não comprou, porque é uma coisa de prova. A gente não pode chegar e dizer fulano de tal comprou, fulano de tal não comprou. Mas aquilo que o Gustavo recebe, ele aplica. E é por isso que a União cresce. Não é verdade? Dizer que o Gustavo vai ter a oportunidade de colocar a União entre as primeiras cidades do estado do Piauí, que já é uma delas. E eu acredito o seguinte, eu lhe digo com sinceridade, eu considero o Gustavo o melhor administrador do estado do Piauí. Pelo que ele fez e porque ele continua fazendo em União. União é uma cidade que tem crescido ao longo dos dias, ao longo dos tempos. E o que nós nunca tivemos uma negação é que esse alavancamento, esse crescimento fosse assim tão exorbitante. Eu pergunto ao senhor, em União nunca foi visto uma carreata do tamanho que houve, uma demonstração do povo em querer que o candidato a prefeito, que ainda é prefeito, na sua reeleição, objetivasse o seu êxito em crescer, em ser prefeito novamente. Nós temos um tabu algo muito longo, mastigado, que nós nunca tivemos uma reeleição. Essa é a primeira, Gustavo Conde Medeiros. E eu pergunto ao senhor, dentre essa candidatura que cresceu, que prosperou, e eu vi, o senhor viu, as pessoas viram o Gustavo se interagir no meio da sociedade. Na sua concepção, como ex-vereador, como ex que sempre esteve lá alavancando os direitos do cidadão, eu pergunto ao senhor, vai ser correspondido pelo atual prefeito, futuro prefeito, quebrando um tabu de uma reeleição do Gustavo Conde Medeiros para a sociedade, em especial para a sociedade com pessoas pequenas no bom sentido, pessoas que eram adolescentes, que hoje foram crianças, hoje adolescentes, que amanhã ou depois são pessoas que querem uma resposta do nosso prefeito atual e do futuro prefeito Gustavo Medeiros.
Você falou muito bem. Foi quebrado o tabu de não ter reeleição em União. Agora o Gustavo conseguiu essa reeleição. O que é isso? É a confiabilidade que o doutor Gustavo, como gestor principal do município, transmite toda a comunidade. Então, era uma oportunidade que a União estava precisando, porque o Gustavo agora vai aperfeiçoar. Toda vez que ele fosse eleito, inclusive os nossos adversários alegavam que o Gustavo já tinha tido várias oportunidades de ser prefeito, mas não continuamente. Quer dizer, ele tinha 4 anos, aí perdia na eleição, a União ia lá para baixo, para o buraco. Hoje não. Ele vai pegar uma prefeitura organizada, equilibrada e com um serviço já extremamente avançado. E vai avançar muito mais. O que é que ele vai fazer? Vai embelezar a União. Ele vai fazer com que a União seja um polo turístico de atração no estado do Piauí, com certeza. Né? Morro do Cruzeiro, o Apache, a coisa maravilhosa que está ali, como você conhece. Né? Ele reformou toda a estrutura ali do Apache, inclusive do clube lá dentro. E que falta o quê? Funcionabilidade. Ali é um ponto turístico excelente. O Cruzeiro, o Morro do Urubu, o morro vai ficar também uma maravilha e vai ser uma atração turística com certeza daqui a alguns meses. Porque ele vai o quê? Embelezar a União, porque ele já fez a estrutura básica. Não é como ele, quando perdia, ia recuperar a União, porque estava acabada, sucateada, que os nossos adversários, né? Com todo o respeito, como cidadão, mas como administradores, você sabe que sempre foram uma negação. Não teve nada de proveito, nenhum deles cuidou de União como a União merece. Então eu acho que de agora em diante é só o que? Aperfeiçoar, porque ele já fez o básico. Nós tivemos gestão Gervásio Costa Filho, por 3 vezes. Tivemos Edmilson do Rego Mota por 2 vezes. Tivemos João de Araújo Borges por 2 vezes. E ao longo desse passar de tempo, nós tivemos uma candidatura do pai, José Raimundo Bona Medeiros, para prefeito de União, que não houve sucesso. Nós temos hoje Gustavo Conde Medeiros, filho de José Raimundo Bona Medeiros, que foi prefeito de Teresina, foi governador do estado do Piauí, onde nossa cidade de União prosperou por muitos e muitos tempos. E eu pergunto ao senhor, Gustavo Medeiros, vai dar continuidade, bons frutos, que tem aquele ditado, que quem planta boas sementes, bons frutos terão. E o José Raimundo Bona Medeiros, que foi conceituado bem em Teresina como prefeito, o senhor acha que ele, como um representante popular a nível de União, ele vai ter uma credibilidade própria de respaldar amanhã o que o pai respaldou ontem? Eu acho o seguinte, meu caro repórter, o doutor Gustavo teve um espelho vivo dentro da sua casa. O pai dele, o ilustre meu amigo doutor Zé Raimundo Bona Medeiros, deputado por várias vezes, governador do estado, prefeito de Teresina, que fez um trabalho excelente. E na oportunidade que teve como governador durante 10 meses, ele fez muito mais por União, que me desculpe alguns prefeitos, que todos nós tivemos bons prefeitos,
doutor Edmilson foi um deles, João Araújo um deles, senhor Carlos Monteiro também um deles. Mas com todo respeito a essas figuras que eu citei, ninguém se igualou até hoje ao doutor Gustavo. Gosta de União como o pai dele gostava. Então, eu tive uma oportunidade há 20 anos atrás, quando o doutor Gustavo foi candidato a primeira vez, lá no Zundão dos Moreiras. Zé Raimundo estava presente, o pai dele. E o doutor Gustavo se lançando a prefeito pela primeira vez. Eu digo, não tem como não ser bom o doutor Gustavo como administrador. Por quê? Porque tem um exemplo, dono de casa, dentro de casa. O pai dele, Bona Medeiros, fez tudo em União dentro de 10 meses. Inclusive o hospital concluído por ele, começado pelo Napoleão, também um grande governador, mas ele terminou o hospital e entregou à comunidade de União um hospital de primeira categoria. E quando o Gustavo deixou de ser administrador, o nosso hospital desapareceu. Passou o quê? Nós, os velhos médicos aqui, doutor Edmilson, doutor Filinto, doutor Cláudio, doutor Nonato, doutor Aldo, operávamos por semana 10, 12 pacientes. Quando a administração contrária tomou de conta do hospital, desapareceu. Cirurgicamente não extraiu nem uma unha, não drenava um furúnculo. Por quê? Tudo encaminhava para Teresina. O doutor Gustavo reformou o hospital, reformou o centro cirúrgico. Hoje está funcionando, porque ele voltou a estar lá. E tem uma promessa muito válida. Ele vai colocar um centro ortopédico para operar aqui o serviço de ortopedia, que é muito importante. Você sabe que a prevalência em acidentes de trânsito é a moto. Muita gente acidentada com moto, com fratura de perna, de braço, de clavícula. Então, isso vai ser resolvido aqui, porque antes nenhum gesso se colocava aqui. Hoje em diante, o hospital vai melhorar ainda mais, porque especialidades hoje tem infinidade aqui na União. Hoje, até tele-receita, né? À distância, nós estamos tendo. Graças ao quê? A aplicação do Dr. Gustavo. Nós tivemos aqui com o Dr. Cláudio Ferreira, ex-vereador, que hoje, e sempre foi um nome muito visto pela população unionense. Eu agradeço aqui a sua entrevista. Eu deixo aqui com o senhor as suas considerações finais. Eu quero desejar ao doutor Gustavo uma administração profícua, porque eu sei que ele vai fazer, porque já demonstrou isso. Então eu quero desejar a ele a maior felicidade do mundo, que ele continue sendo esse administrador honesto, aplicado, harmonioso e faça muito mais por União do que já fez. Se Deus quiser, ele vai fazer com toda a aplicação que a União merece. Quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de ter essa oportunidade. Eu, como médico, que já deveria estar de pijama, porque eu tenho 55 anos no exercício da função de medicina. E ainda hoje eu continuo trabalhando. E eu ainda vou dar um pouquinho mais, se Deus quiser. Estranhado Web TV para o mundo nas eleições de 2024 em União.
Estranhado Web TV de União Piauí, na cobertura das eleições municipais 2024.